Graças a paz, eu sou o pastor Rui Ricardo, estarei com vocês nesse período apresentando a disciplina Doutrina de Deus. Disciplina muito importante para quem estuda teologia, já que teologia é o estudo sobre Deus, então nada melhor do que você iniciar conhecendo Deus. Já que você vai estudar a teologia de Deus, você precisa conhecer o Deus da teologia, e isso é importante demais. Bom estar com vocês, com certeza vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais nessa matéria que é muito interessante. Vamos nessa primeira videoaula estar estudando sobre o ser de Deus, e aí a gente vai tratar sobre o conhecimento de Deus, sobre a existência de Deus, sobre a origem de Deus, coisas que são fundamentais e importantes. Mas antes de nós iniciarmos dentro desse material que nós estamos apresentando para vocês, eu gostaria apenas de ler um texto da Palavra de Deus, se encontra em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Paulo está tratando dessa grandeza de conhecer Deus e ao mesmo tempo apresentando as dificuldades para isso. E ele diz aqui a partir do versículo 33 do capítulo 11 de Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Observe bem que Paulo está tratando exatamente sobre essa dificuldade de se conhecer a Deus. Ele diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então nós estaremos exatamente tentando de alguma maneira entender um pouco sobre Deus, partindo do princípio que nós não vamos estar estudando Deus na sua totalidade, mas em parte, ou seja, naquilo que Deus quis se revelar para nós. E é isso que nós vamos fazer. Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar neste nosso primeiro encontro. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e apresentarmos, Senhor, esse estudo acerca dessa disciplina que fala, Senhor, acerca de Ti. E cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nos empodera através do Teu Espírito, para que nós possamos, inspirados por eles, transmitir, Senhor, e ministrar essa aula, Pai. Que os alunos estejam atentos e preparados no seu coração para receber o ensino, para compreender o ensino, para aplicar aos corações, para colocar em prática no seu dia a dia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar falando sobre o ser de Deus, isso é importante. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender essa questão de que não estamos estudando Deus na sua totalidade, tá certo? Mas de um modo parcial, ou seja, dentro daquilo que Deus quis se revelar para nós. Em segundo lugar, citando Berkhof, nós devemos manter a posição que afirma que a teologia seria totalmente impossível sem uma autorrevelação de Deus. E aí Berkhof vai utilizar um termo interessante, revelação, e isso no sentido estrito da palavra. Não se trata de uma coisa na qual é passivo, ou seja, um mero tornar-se manifesto. Não, de maneira nenhuma. Mas uma coisa na qual ele ativamente se faz conhecido. Deus resolveu se fazer conhecido a sua criação. Apesar de Deus ser incompreensível, ele resolveu se fazer conhecido a sua criação. Heber Campo, outro estudioso da área, ele diz que não poderíamos conhecer a Deus se ele não se revelasse nas obras da natureza, no desenrolar da história, na constituição da natureza humana e especialmente no que diz a sua palavra. E essa é a revelação mais especial de Deus, a sua palavra. Se nós queremos conhecer Deus profundamente, nós precisamos conhecer a sua palavra, porque a palavra de Deus revela o Deus que nós servimos. Em terceiro lugar, quando se estuda o conjunto da revelação divina, forma-se conceitos. Tá certo? Que após serem devidamente organizados são chamados de teologia ou corpo de doutrina em que se aceita, os seus ensinamentos. Então, dentro desse contexto, tá certo? A gente precisa entender isso.
Quando nós estudamos, tá certo, o conjunto da revelação divina, nós formamos conceitos que, por serem devidamente organizados, são chamados de teologia. Para Heber Campos, tá certo? Infelizmente, muitas pessoas em nossa época têm tomado o quê? Aversão pela palavra doutrina, ou mesmo pela palavra teologia, né? As pessoas têm tomado aversão. Para elas, doutrina significa o quê? Uma coisa árida, uma coisa seca, algo que não traz nenhum prazer. E teologia é simplesmente o pensamento ou a opinião de homens a respeito de Deus. Mas é verdade que alguns círculos, né, a doutrina tem sido apresentada como alguma coisa árida e a teologia como simples pensamento de homens. Então, existem ensinadores que são culpados para que as pessoas pensem dessa forma, porque retratam essas duas coisas importantes como se realmente fossem coisas não importantes. No entanto, quando se faz um trabalho sério, a finalidade é o quê? Mostrar que tanto uma coisa quanto a outra são perfeitamente legítimas e utilíssimas para a vida saudável da Igreja de Cristo, se devidamente formuladas. Por fim, segundo Heber, a teologia cristã não é um amontoado de pensamentos dos teólogos sobre Deus, mas antes é uma teologia formulada, e isso com base na revelação de Deus, na revelação divina, que implica num Deus que houve por bem dar-se a conhecer aos homens. E isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, tá certo? A teologia não é um amontoado de pensamentos, mas é uma teologia formada dentro de uma base que tem a revelação divina, tá certo? Como fundamento principal para que essa teologia seja desenvolvida. Portanto, a tarefa de quem estuda teologia é o quê? Conhecer aquilo que Deus disse de si mesmo na sua revelação especial, que é a palavra, as Escrituras Sagradas, mediante a pesquisa delas, tá certo? E da revelação da criação, também conhecida como revelação geral. Enquanto a palavra de Deus é a revelação especial de Deus para nós, a natureza, as coisas criadas, trata de uma revelação geral, tá certo? Quando as pessoas não compreendem Deus através da palavra porque não leem a palavra, porque não aceitam a palavra, elas são indesculpáveis quando nós trazemos à tona a questão da criação, da natureza, do que está criado, que prova que existe um Deus todo-poderoso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa aula é o termo doutrina na teologia sistemática, tá certo? Segundo Gruden, que é outro estudioso, e nós estaremos passando para vocês os materiais dentro dessa bibliografia, e Gruden vai dizer que a teologia sistemática concentra-se no resumo de cada doutrina, como ela deve ser entendida pelos cristãos do tempo presente. Os termos, por exemplo, trindade, encarnação, divindade de Cristo, né, não são encontrados na Bíblia, nessa nomenclatura, não são encontrados, né, mas elas fazem o quê? Elas sumarizam, ou seja, elas trazem um sumário de maneira útil dos conceitos bíblicos, daquilo que nós estudamos. Então, segundo Gruden, definir a teologia sistemática para incluir o que a totalidade da Bíblia nos ensina hoje significa o quê? Que a aplicação à vida necessariamente faz parte do objetivo da teologia sistemática, tá certo? Porque tudo que a gente aprende da parte de Deus, nós precisamos colocar em prática. Então, não é diferente com relação à questão da teologia sistemática, tá certo? Nós temos que definir a teologia sistemática dentro desse contexto, tá certo? Para incluir o que a totalidade da Bíblia nos ensina hoje, significando que a aplicação à vida necessariamente faz parte do objetivo da teologia sistemática. E aí, dentro desse contexto, todas as doutrinas devem ser vistas em termos de seu valor prático para viver a vida cristã. Tudo que você aprende é prático. Toda a teologia da Bíblia, ela é prática. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deus não disse assim para a gente, contemple o amor, né? Veja como o amor é lindo, né? Pinte um quadro e fique adorando o amor. Deus não disse isso. Deus disse o quê? Ame. Não é verdade? Deus disse ame. Deus não disse, olha, a fé é uma coisa linda e maravilhosa, vocês devem contemplar a fé, ficar vendo a fé, observando a fé, adorando a fé. Não. Ele disse para que a gente cresce. Aliás, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Isso é prática. Então veja bem isso aí.
Os escritores bíblicos aplicaram sistematicamente seus ensinos à vida. Mas o que são doutrinas, então? Ainda segundo Gruden, a palavra doutrina será entendida como sendo o que a totalidade da Bíblia nos ensina a respeito de algum tópico particular. Então, doutrinar é ensinar as Escrituras, tá certo? Nós somos doutrinados quando nós recebemos o ensinamento das Escrituras. Ele deixa claro que a doutrina é simplesmente o resultado do processo de fazer teologia, tá certo? E teologia sistemática. Levando o quê? Em consideração um tópico específico. Então nós falamos da doutrina da graça, nós falamos da doutrina da Trindade, que nós vamos ver durante essa nossa disciplina. Então tudo isso aqui, tá certo? É dentro desse contexto doutrina, porque nós estamos, tá certo? Ensinando alguma coisa acerca das Escrituras Sagradas, levando em consideração um tópico específico. Entendidas desse modo, as doutrinas podem ser bastante abrangentes ou bastante estritas. Podemos falar da doutrina de Deus como uma categoria doutrinária maior, tá certo? Falar de Deus sempre vai ser falar de algo maior, incluindo o quê? O sumário de tudo que a Bíblia nos diz hoje sobre Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Por outro lado, podemos também falar de maneira mais estrita da doutrina da eternidade de Deus. Aí a gente não vai falar de Deus abrangentemente. Nós vamos falar especificamente da eternidade de Deus. Aí será um assunto específico, tá certo? Então, falaremos de forma estrita. É isso que eu quero que vocês entendam. Em seu livro Manual de Teologia Sistemática, Gruden divide em 7 seções maiores de acordo com as doutrinas ou áreas mais importantes do estudo. São elas: primeiro, a doutrina da palavra de Deus. Ele coloca isso em primeiro lugar. Segundo, a doutrina de Deus em si. Terceiro, a doutrina do homem. Quarto, a doutrina de Cristo. Quinto, a doutrina da aplicação da redenção. Sexto, a doutrina da igreja. E sétimo, a doutrina do futuro. Esse material vai estar sendo passado para vocês e eu quero que vocês leiam bastante para que vocês possam entender tudo isso. Tá certo? Eu fiz um sumário, mas vocês vão ter o material de forma mais extensa. E aí vocês precisam estudar, vocês precisam ler para que vocês possam entender, tá certo? Dentro de cada assunto que nós estamos abordando. Dentro de casa, dentro de cada uma dessas categorias, doutrinárias, abrangentes, muitos ensinos mais específicos foram incluídos. Geralmente esses se classificam ao menos em um dos 3 critérios seguintes. Veja bem, primeiro, ou são doutrinas mais enfatizadas nas Escrituras. Segundo, ou são doutrinas consideradas mais importantes ao longo de toda a história da igreja e pelos cristãos de todos os tempos. Terceiro, são doutrinas que se tornaram importantes para os cristãos na situação atual da história da igreja, tá certo? Sobre esses aspectos. As pessoas algumas vezes perguntam qual a diferença entre a doutrina mais importante e a doutrina menos importante. Gruden descobriu a seguinte útil diretriz. Ele diz que a doutrina mais importante é a que tem impacto significativo sobre o nosso pensamento, a respeito de outras doutrinas ou que tem impacto significativo sobre como vivemos na vida cristã. É algo que vai impactar. Se é algo que vai impactar a nossa vida, ele considera isso como uma doutrina muito importante. Já a doutrina menos importante é que tem pouco impacto sobre como pensamos, a respeito de outras doutrinas, e muito pouco impacto sobre como vivemos a vida cristã. Por esse padrão, as doutrinas como, por exemplo, doutrina da autoridade da Bíblia, a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade de Cristo, da justificação pela fé, e muitas outras seriam corretamente consideradas doutrinas mais importantes, porque elas trazem um grande impacto para a vida da gente. Tanto a Bíblia como a palavra de Deus, como conhecermos Deus na sua essência, como conhecermos a divindade de Cristo, reconhecermos Cristo não somente como homem, mas como Deus, e principalmente crermos que a justificação é pela fé. Isso são doutrinas que causam um impacto enorme para a vida da gente. Então são consideradas doutrinas mais importantes. As pessoas que discordam do entendimento histórico evangélico de qualquer dessas doutrinas terão amplas áreas de diferença com os cristãos que afirmam essas doutrinas. E o relacionamento não será tão interessante com essas pessoas. Por contraste, parece que as diferenças sobre forma de governo, por exemplo, ou alguns detalhes sobre ceia do Senhor, sobre o tempo da grande tribulação, da volta de Cristo, dizem respeito a doutrinas menos importantes. Por quê? Porque elas não vão interferir no nosso relacionamento. Os cristãos que diferem nessas coisas provavelmente podem concordar em todas as áreas das doutrinas importantes e levar vidas que não diferem em assuntos importantes, tá certo?
Isso é importante a gente entender. Podemos manter comunhão genuína uns com os outros, mesmo com essas pequenas diferenças. Porque que Jesus vem, todo mundo crê. Se ele vem antes, durante ou depois, isso aí é uma questão de você estudar, de se aprofundar, e vai ter discordância. Alguns acreditam que antes, alguns acreditam que durante, outros acreditam que depois, mas todos acreditam que vem. Isso aqui é importante. Eu espero que você entenda isso, tá certo? E aí vem um ponto, o segundo ponto é muito importante, fala sobre a existência de Deus. Segundo Berkoff, as obras de dogmática ou teologia sistemática geralmente começam com o quê? Com a doutrina de Deus. Segundo ele, há boas razões para isso, visto que partimos da admissão de que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Então, é por isso que Berkoff ele inicia seu estudo de teologia com duas pressuposições, a saber, primeiro, que Deus existe. Segundo, que ele se revelou em sua palavra divina. Então, uma coisa muito interessante, né? Eu já citei aqui para vocês Hebreus 11:6, que fala sobre a fé, e Paulo diz uma coisa muito interessante, 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus. E Jesus havia afirmado categoricamente, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna? São as escrituras que testemunham a meu respeito. Com relação à natureza, está escrito, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não pode dizer que Deus não existe. Eles não podem dizer isso. Afinal, Deus existe, Deus existe. Como ter certeza que Deus existe? Através da revelação geral, que é a natureza, como nós explicamos, e através da revelação especial, que é a palavra de Deus, tá certo? A primeira atesta dentro de um contexto daquilo que nós vimos. A segunda dentro daquilo que Deus se revela para nós. Então é interessante nós entendermos que Deus realmente existe e abordarmos esse assunto com segurança, com convicção, porque Deus existe? Sim, Deus existe. Outro assunto importante seria a origem de Deus, né? Isso é uma coisa complicada, mas a gente precisa entender que Deus, ele é eterno. Ou seja, o que quer dizer que Deus é eterno? Como é que a gente entende que Deus é eterno? Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Por exemplo, nós tivemos um princípio, Deus nos criou. Tá certo? Deus nos formou do ventre da nossa mãe. Nós tivemos um princípio. Os anjos de Deus, que são seres espirituais, eles foram criados por Deus. Então eles tiveram um princípio. Todas as coisas criadas têm um princípio, mas Deus não tem. Tá certo? Deus não tem um princípio. Deus é eterno. Deus não tem um princípio, Deus não tem um fim. E a gente precisa entender. Isso não é embaraçoso para a gente entender, porque a gente está vivendo esse contexto. Pelo menos aquele que crê deveria entender isso perfeitamente. Por quê? Porque Deus se revelou. Então, se alguém perguntar para nós quem é Deus, a gente vai ter dificuldade de explicar. Mas nós podemos dizer para as pessoas pelo menos o seguinte, olha, nós não temos a capacidade de explicar Deus, mas nós temos a capacidade de dizer que Deus existe. Por quê? Porque nós sentimos a sua presença. É como o vento, né? Você sente o vento e você acha o vento muito agradável. E alguém pode perguntar, né? Mas rapaz, que vento maravilhoso, você vai dizer é verdade. Agora, a pergunta é, vocês viram o vento? Não. E por que vocês disseram que o vento existe? Porque vocês sentiram o vento. Deus é assim. Tá certo? Você não vê Deus. Você tem dificuldade de explicar quem é Deus. Mas você pode afirmar que Deus existe. Por quê? Porque você sente a presença dele. Concluindo, a pergunta que não quer calar é, se Deus criou o universo, então quem criou Deus? A pergunta é absurda, diz o matemático John Lennox, da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Ele diz o seguinte, Deus é eterno, ele não foi criado, sempre existiu. Né? A única razão pela qual alguém pode perguntar isso é para dizer que não há realidade definitiva. Ou seja, vai dizer assim, quem criou Deus, que criou Deus, que criou Deus. E aí nós vamos retroceder no tempo para sempre, né? Diz lá o professor. Então ter fé, gente, é acreditar no invisível, mas ao mesmo tempo saber que Deus pode fazer vir à existência aquilo que não existe. Então dentro desse contexto do ser de Deus, e isso é apenas algo muito simples, né, que a gente está passando para vocês, ou seja, não dá para a gente aprofundar tanto por causa do tempo, mas com certeza o material que vocês receberam dá para que vocês aprofundarem um pouco mais, entender o contexto do ser de Deus, tá certo? E aí vocês vão entender a importância do conhecimento de Deus, da existência de Deus, da origem de Deus, de tudo que nós estudamos na doutrina de Deus. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.